Capítulo 15. Foi um toque de ternura. Amélia Ronquist saiu da maca. Trouxeram-na numa maca com o corpo pateticamente magro, mas ela estava toda vestida. Ela estava com tanta certeza de que sairia daquela maca, com tanta segurança de que Deus a curaria, tão convencida de que aquele seria seu grande dia, que pediu ao marido que a vestisse antes de os atendentes a levarem até a ambulância que a aguardava. Amélia Ronquist estava nessa época totalmente debilitada pela artrite. Todos os nervos do seu corpo foram afetados. Ela era de origem sueca e luterana, mas, conforme tenho cuidado de dizer, com considerável orgulho e com um sotaque tão gutural que é difícil entender o que diz. Sou cidadã norte-americana. E depois de uma breve pausa acrescenta sorrindo, mas acho que posso dizer que, acima de tudo, minha cidadania é lá em cima, com o Senhor. Passaram alguns anos antes de Amélia observar que suas juntas pareciam enrijecidas e inchadas. Finalmente, as dores a obrigaram a consultar um médico e ele diagnosticou a enfermidade como uma forma de artrite. O médico receitou o tratamento habitual: calor, massagem, remédios, determinados exercícios estipulados para manter o funcionamento normal das juntas, mas tudo parecia que não servia para nada. A dor continuava e a rigidez aumentava. Estava cada vez mais difícil levantar os braços ou movimentá-los. Somente com o máximo esforço conseguia afundar-se numa cadeira e, uma vez sentada, cada vez mais, era quase impossível levantar. Ela andava muito firme, mas agora passou a manquejar dolorosamente, a ponto de nem mais poder se locomover sem a ajuda de bengalas. A essa altura, todas as suas juntas estavam grosseiramente deformadas e chegou o dia que ela ficou totalmente incapacitada, completamente confinada à cama. Foi nesse estado, lembra ela, que uma vizinha veio me fazer uma visita. Trouxe consigo um livrinho vermelho chamado O Toque Curador do Senhor, escrito por Catherine Kuma, e ela me contou que a senhorita Kuma dirige programas de rádios diários e que eu deveria ouvi-los. Amélia leu o livrinho e começou a ouvir os programas pelo rádio e, conforme ela diz, outro mundo se descortinou diante dela. Eu frequentara a igreja por toda a minha vida, diz ela, mas até então eu não sabia que Deus cura hoje da mesma forma que Ele o fazia há mais de 2000 anos, e eu nunca soubera algo a respeito da fé genuína até ler aquele livrinho e começar a ouvir a senhorita Kuma. Já nesse tempo, Amélia Ronquist era totalmente incapaz. Não podia virar a cabeça, nem por 1 centímetro, e não conseguia movimentar qualquer parte do corpo. Sofria dores quase constantes, com o corpo inteiro tão dolorido que não podia tomar um banho normal, mas somente ser suavemente limpa com algodão e óleo. Seu peso passou de 65 quilos para 45 quilos e estava à beira da morte por exaustão, o que acontece com cerca de 2% das vítimas de artrite
que chegam ao estágio avançado da doença no qual ela já estava. À medida que lia o livro e ouvia os programas, sua fé aumentava. Pela primeira vez em muitos anos, começou a despertar no seu coração que por longo tempo estivera sem esperança, a certeza de que poderia voltar a ter uma vida normal. Certo dia, depois de ouvir o programa, ela perguntou ao marido se ele a levaria no domingo seguinte de ambulância ao culto que seria celebrado no auditório Stanball, em Youngstown, Ohio. Ele se recusou, primeiro por falta de fé, mas também porque estava genuinamente convencido que a distância envolvida na viagem era grande demais para ser empreendida. Por isso, então, diz Amélia, comecei a pedir a Deus para ele trazer a senhorita Kumar para mais perto de Akron, de modo que eu pudesse chegar até ela. E Deus atendeu a minha oração. Um mês depois, foi marcado um culto em Canton, Ohio, e eu sabia que podia chegar até lá sem dificuldade. Foi providenciada uma ambulância e cedo naquela manhã de domingo, Amélia acordou o marido e pediu que ele a vestisse. O marido ficou muito espantado. Para quê? As pessoas não viajam na maca de ambulância com roupas de passeio? Ele disse. Por quê? Respondeu a esposa com um rosto radiante. Eu sei que hoje é o dia que serei curada. Vou me levantar da maca e deixá-la para trás. E quando isso acontecer, precisarei estar usando roupas. Com desaprovação e descrença, mas querendo fazer a vontade dela, conforme faria com uma criança exigente, passou a virar o armário em busca de um vestido que pudesse ser abotoado pela frente, pois ela não podia conseguir fazer o menor movimento com os braços e muito menos levantá-los acima da cabeça. Finalmente o marido achou um vestido apropriado, vestiu a esposa e penteou os cabelos dela. Ela ficou pronta assim que a ambulância estacionou em frente à porta. Eles a colocaram com cuidado na maca, fazendo um grande esforço para não provocar nenhuma dor. Era difícil evitar alguma dor, pois só existiam 2 pequenos lugares nas costas onde era possível tocar nela e a levantar sem causar grande sofrimento. A seguir, a levaram para fora e a colocaram em segurança na ambulância com o marido ao seu lado. A ambulância ia iniciar o trajeto quando, então, ela chamou o motorista. Oh, espere, não vamos ainda. Esqueci o meu casaco. O marido olhou para ela, não acreditando no que ouvira. Seu casaco? Disse ele. Para que você vai querer o seu casaco? Você está envolta em cobertores de cabeça até os pés. Sim, respondeu ela, mas não vestirei cobertores quando eu voltar para casa. Por favor, pegue o meu casaco. Ele olhou espantado para ela por um momento, completamente sem voz. Entrou na casa e voltou trazendo o casaco dela dobrado no braço. A atitude de Amélia Hornquist neste fato ilustra um dos requisitos da cura divina, a firme certeza de que a cura acontecerá. Amélia Hornquist possuía esse tesouro importante que chamamos de fé.
Não se trata de algo que possamos levar ao laboratório e analisar, não é algo que possamos produzir e estimular. É uma dádiva de Deus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, versículo 8. Todos nós devemos orar, pedindo esse dom inefável, pois se trata de fato de um dom de Deus. Ninguém entre nós merece qualquer crédito pessoal por crermos em Cristo ou por qualquer porção de fé que porventura possuirmos. Precisamos dar a Deus toda a glória, mesmo por aquela porção de fé que manifestamos e possuímos. Naquele domingo que nunca será esquecido por Amélia Ronquist, nem pelo seu marido, a ambulância estacionou em frente à porta de trás do auditório. Os atendentes carregaram a maca na qual a mulher estava deitada e a colocaram na plataforma. É possível que eu tenha sido curada até mesmo antes de chegar ao auditório, diz Amélia em retrospectiva, porque não tenho a mínima lembrança de estar sendo levada para dentro. Sem ter a mínima ideia de como estava, de repente, ali na plataforma, eu sabia que se tão somente pudesse chegar àquele palco e permanecer ali, ao lado de Kathryn Kuhlman, que Deus me curaria. Eu simplesmente sabia que Ele o faria. Enquanto estava ali deitada na maca, exatamente quando começou o culto, ela teve uma visão. Ora, muitas pessoas alegam ter visões e, na minha opinião, a maioria delas são fruto da imaginação devido ao emocionalismo excessivo, mas essa pequena mulher, e faz muito tempo que a observo de perto, é uma das pessoas menos emotivas que já conheci. Ela é uma pessoa simples, inimaginável, além de ter grande integridade. Não posso deixar de acreditar que o que ela viu foi real, verdadeiramente do Espírito Santo. Algo me levou a olhar para cima, para um canto do auditório, relata Amélia. E mesmo enquanto olhava, tive consciência de que o Senhor já dera movimento ao meu pescoço. Pela primeira vez em muitíssimos meses, eu conseguia virá-lo. Sei agora que há uma lâmpada naquele canto, mas para mim, naquele dia, não havia lâmpada. Vi, ao invés disso, algo como uma janela, e tinha um homem em pé ali. Não conseguia ver o seu rosto. Estava vestido num manto branco e numa mesa ao lado dele havia um livro no qual escrevia. Eu nunca tinha ido a um culto, continua ela, de modo que nem sabia o que esperar. Voltei-me para o meu marido e perguntei: quem é aquela pessoa ali em cima? Gostaria de saber. E ele respondeu: nada há ali em cima senão uma lâmpada grande. Amélia ficou sabendo então que somente ela tivera o privilégio de ver o personagem vestido de um manto branco. Quando olhei novamente, continuou ela, percebi que todas as páginas no livro ao lado dele estavam escritas. O homem parecia virar, revirar e voltar a virar aquelas páginas, e então me ocorreu que o livro dizia respeito a mim e que as páginas estavam repletas dos meus pecados. E então, enquanto continuava olhando, todas as páginas foram se tornando brancas. Era como se Deus tivesse apagado todos os meus pecados e me concedera outra oportunidade para recomeçar. Aquele foi o primeiro sermão real que Amélia Ronquist recebeu sobre a salvação.
Não fui eu que o preguei, mas o próprio Espírito Santo o transmitiu. O sermão era para ela a respeito de nascer de novo. Ocorreu o que Amélia sabia que aconteceria. Depois de o Senhor a libertar, capacitando-a a vê-lo, uma das obreiras no culto foi até ela e disse: "Você quer acompanhar-me agora?" Ela respondeu rapidamente, sem pensar: "Mas não consigo andar." E imediatamente acrescentou: "Oh, sim, eu posso, eu sei que eu posso." E naquele momento teve a nítida sensação de que alguém a levantou da maca. Foi um toque de ternura, diz ela, sorrindo ao lembrar-se, de muita ternura. Com Amélia já em pé, a obreira a levou até onde eu estava. Ela se virou e andou meio caminho sozinha, da maca até onde eu estava. Coloquei uma cadeira para ela na plataforma e ela se sentou ali sem o menor esforço. Antes desse momento, por anos, disse Amélia, eu não conseguia sentar-me. Depois levantei-me sozinha da cadeira e caminhei à sala de estar das senhoras. Não consegui encontrá-la e, na procura, andei por todas as partes do auditório, inclusive desci pela escadaria ao subsolo e subi de volta, tudo completamente sozinha. Esta foi a proeza de uma mulher que, 30 minutos antes, estava prostrada em uma maca, totalmente incapacitada. Esta foi a proeza de uma mulher a respeito de quem seu médico dissera: ela será incapaz e dependente de medicação durante o restante da sua vida. No final do culto, os atendentes da ambulância voltaram para buscar Amélia da mesma maneira que tinha entrado com ela. Ficaram boquiabertos, perplexos, sem poder acreditar no que viram. Perguntaram se ela queria voltar para casa na maca e ela respondeu com toda a convicção: "Não, decididamente não. Vou me acomodar na frente." E com isso subiu os degraus íngremes da cabina da ambulância e se acomodou no lugar. Só havia lugar para 3 pessoas no assento da frente, de modo que um dos atendentes foi obrigado a ocupar a maca na viagem de retorno. Amélia disse que não parou de falar durante toda a viagem para casa, por estar muito emocionada. O mundo inteiro parecia tão belo e novo que não poderia recuperar-se dessa tamanha surpresa. Esta foi a sua experiência do novo nascimento. A partir desse dia, diz ela, entreguei-me ao Senhor e não desejava qualquer outra maneira de viver. Amo mesmo esta vida que estou vivendo e tudo é muito maravilhoso. Ao se preparar para dormir naquela noite, Amélia fez uma pergunta ao seu marido emocionado. Você se lembra, disse ela, ali na plataforma no culto, quando saí da maca? Ele acenou com a cabeça, confirmando. Pois bem, quem me levantou? Ele parecia assustado. Ninguém, disse ele. Ninguém levantou você. Você se levantou sozinha. Ela sorriu apenas. Sabia então, porque o toque que ela sentira fora tão extraordinariamente terno. Na manhã seguinte, Amélia estava lá fora nos fundos, cuidando das suas roseiras. Sua vizinha da casa ao lado, vendo-a pela janela do cantinho onde tomava café, saiu e disse: É esquisito.
Você se parece tanto com a senhorita Ron? E então percebeu que era mesmo a senhorita Ronquist. A mulher ficou pálida e abalada, como se tivesse visto um fantasma, e nada mais conseguia fazer senão repetir incansavelmente: "Não posso acreditar nisso! Realmente eu não posso acreditar!" Depois de ter recebido a cura, Amélia não passou mais um dia sequer doente, nem mesmo tomou uma aspirina. Em quase 10 anos, não precisou consultar um médico. Este é um milagre de Deus, feito por Ele para atender à fé expectante de uma filha sua. Trata-se de não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias 4, versículo 6. Quão bem conhecemos a verdade dessas palavras. Do fundo do nosso coração, agradecemos a Deus por essas maravilhosas manifestações do seu poder e prometemos que daremos a Ele o louvor para todo o sempre. Aleluia! Glórias a Deus. Amém.